Boa tarde, Ívria. Seja bem-vinda. O pessoal está chegando. Daqui a pouquinho nós começamos. O doutor Jevaé está pronto desde cedo para participar. Oi, Denise, seja bem-vinda. Hoje você não perdeu a aula, né, Denise? Francisca, um beijo para você também. Clarice, o pessoal está chegando. Boa tarde, Francisca. Não está bem mais cedo que o normal, não. São 10 para as 5 agora. A Denise está dizendo que está mais cedo que o normal. Eu não abro mais cedo, porque senão esse tempo aberto mais cedo, o Instagram conta e corta no final. Obrigado, Ivre, por ter compartilhado. Hoje eu acredito que seja muito bom, porque o nosso convidado é 10, Dr. Jevaé. A Denise que chegou mais cedo. Ana Maria também chegou. Ana Maria também participa do nosso curso de quinta-feira, de Psicologia para Todos. O Márcio, meu filho, entrou também. Márcio, você está na Califórnia ou está na Flórida hoje? De manhã ele estava na Califórnia, agora eu não sei onde ele está. O estúdio Catete é o Márcio, meu filho. Ele está na Califórnia. E o Márcio é que faz essa beleza de... Eu não sei como é que se chama cartaz, pôster, convite, aviso, mas ele faz com um talento que me surpreende. Eu não sabia que ele tinha essa capacidade de web designer. A Denise está dizendo que ele é chique. É, Denise? A Denise é a madrinha dele. Ele é chique, ele é meu filho. Por isso é chique. Há muito tempo ele não está lá no Taj Mahal, mas ele vai para lugares bons. Esperando a chegada do Dr. Jevaé. A Lê entrou. Um beijo, Alê, seja bem-vinda.
Branca Nogueira. Há muito tempo eu não vejo a Branca por aqui nas minhas lives. Esse tempo de espera aqui no Instagram é diferente do tempo de espera da aula no Zoom. Durante a espera na aula do Zoom, eu deixo o microfone aberto, aí é um falatório, falam para cá, falam para lá. Na aula, no Zoom, a pessoa pode falar como uma sala de aula normal. É muito interessante. E depois que começa a aula, eu posso bloquear o microfone de todos e a pessoa que deseja falar só clica lá o negocinho, aí aparece a mãozinha dela. Quero falar. Aí ela desbloqueia o microfone e fala. Muito interessante esse sistema. A Luli chegou. Um beijo, Luli. Seja bem-vinda. A Luli é assídua. Está me acompanhando sempre. Eu estava fazendo o teste por volta de 4 horas da tarde, um teste aí do Instagram. O Dr. Gevaia já estava online. Enquanto o Dr. Gevaia não chega, vamos bater um papinho aqui sobre pandemia. Hoje é o Dr. Gevaia e sexta-feira já está confirmado o Dr. Oscar Bacelar, filho do meu grande amigo já falecido, Dr. Carlos Bacelar. Oscar Bacelar é médico, neurologista importante, formado no exterior, vai participar da nossa live na próxima sexta-feira. Márcio, essa pergunta vamos guardar para o Gevaé. Quem busca mais brigas, o homem ou a mulher? Deixa o Gevaé chegar que a gente vai perguntar para ele, vai ser a primeira. Eu acho que depende da pessoa, Márcio. Não é uma questão sexual, não tem a ver com a sexualidade. Tem homem que briga até com a sombra e mulher também. E quando os dois se encontram é uma beleza. Sueli chegou também. Mas nessa época de pandemia, sentir medo é uma coisa normal, é esperado sentir medo. Entretanto, sentir medo e sentir pânico são duas coisas diferentes. Tenho medo de me infectar, o que devo fazer? Tomar medidas de prevenção. Tenho medo que meu pai ou meu avô fique doente, o que eu posso fazer para proteger? Esses são os tipos de medos que vão aparecendo. O medo deve ser um mecanismo que nos permita tomar medidas úteis para a ação. É para isso que serve o medo. Não é para te aterrorizar e paralisar, não.
E a doença, coronavírus, ela não é muito letal. O índice de morte, em proporção ao índice de contaminados, é baixo. Mas nós vivemos apavorados. Nós fizemos uma live com o Dr. Migovski, que ele foi brilhante, foi claro, objetivo, esclarecedor e, de certa forma, acalmou muita gente. E essa ansiedade que nós temos em função do coronavírus, essa ansiedade se alimenta da incerteza. A realidade é que estamos diante de alguma coisa que nós nunca enfrentamos. É um vírus novo para a gente e, no momento, não existe uma vacina. A Ivra está dizendo que assistiu a entrevista, a participação do Migovski aqui, que foi muito boa. Eu espero que ele tenha te tranquilizado um pouco, como me tranquilizou. Embora eu não estivesse apavorado. Eu tomo meus cuidados, mas não aperto o botão de pânico assim tão facilmente, não. Wanda, minha prima lá de Teresópolis, entrou. Rony, lá de São José dos Campos, entrou. A Ivy disse que ficou muito tranquilizada. Rony, eu vou te passar o telefone do Gevaer. Dá uma ligadinha para ele. Bom, se bem que são 5 horas, eu acho que está um pouco cedo. Ele deve estar chegando por aí. Vamos dar mais uns minutinhos, se ele não se manifestar. Porque 4 horas eu conversei com ele. Cláudia entrou, Sueli, Oliveira. O pessoal está chegando. Estava todo mundo dormindo, passeando. Elisa chegou. Oi, Elisa, tudo bem? Francesca já deu tchauzinho. Todos confirmando que a entrevista do Migovski foi muito importante. Também acho muito importante. Ele podia ser ministro da Saúde. Tem todas as qualidades para isso, inclusive a militar. Vitor chegou. Vitório, marido da Regina Amélia. Seja bem-vindo, Vitório. O Vitório hoje me passou o telefone do Cristiano Santos. O Cristiano Santos esteve hospitalizado com coronavírus e eu vou convidá-lo para uma participação em breve para dar o depoimento dele. Assim como, acho que na outra terça-feira, eu já convidei, já aceitou a psicóloga Sandra Batista. O Gevaé chegou. Viva o Gevaé! Sandra Batista, que foi internada, foi para a CTI, saiu da CTI, foi para a CTI, foi e voltou. Enfim, tô tentando dar entrada aqui. Meu amigo Gevaé, palmas para ele, que ele merece. Né? Tudo bem? Pontualíssimo, né? Pontualíssimo. Eu começo um pouquinho antes, mas não muito antes, porque o Instagram, depois de um certo tempo, corta abruptamente. Pá! Verdade. Não quer saber. Então, você dispensa apresentações, mas, por favor, se apresente. Bem, eu sou amigo do Aimbinde, que é a melhor apresentação que tem, né? Então, sou amigo do rei. Mas meu nome é Luiz Fernando Gevaer, eu sou advogado de família e atuo nisso há quase 40 anos e tenho uma atuação bem expressiva, intensa no que eu faço e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Né? O Gevaer, gente, o Gevaer, acho que é o mais famoso, ou um dos mais famosos advogados do Brasil nessa área, muito competente. Como ele é amigo do casal, de mim e da minha esposa, eu nunca vou me separar porque ela pode contratá-lo e eu não quero esse cara no time oposto. Mas você sabe de uma coisa, existe uma regra, né?
A regra lá no escritório é que quando se conhece o casal, ninguém, não sou advogado de ninguém, para evitar problemas. E tem muita brincadeira, né? Tem muita brincadeira que a esposa ou o marido vira para mim e diz o seguinte: olha, você vai ser meu advogado. Eu digo, não, não vou ser advogado de ninguém, não. E, na verdade, não há. Não teve jogador de futebol que te contratou para a mulher dele não te contratar? Não só jogador de futebol, mas empresário também, que me contratou preventivamente para que a mulher não me contratasse. E depois teve o processo, mas foi amigável, foi convertido e a gente teve um bom resultado. Mas isso é muita fama, viu? É muita meio mito, não é tão verdadeiro assim, porque o direito é o mesmo, as leis são as mesmas, né? Agora, eu tenho aplicado na minha atuação profissional um diferencial que eu acho que vale a pena as pessoas entenderem que isso funciona, que é um mix do que você faz aí, Binder, e do que eu faço. Porque eu tenho percebido que a atitude com que a pessoa enfrenta um problema é um percentual grande da solução. Não adianta você ter todo o remédio necessário para encontrar a solução se a tua atitude não é uma atitude de quem vai solucionar. É uma atitude de perdedor, uma atitude de fracassado, uma atitude de quem já perdeu. E tem muita gente que entra num confronto com a sensação de que já perdeu. Seja porque tem uma crença negativa das suas potencialidades, seja porque ao longo daquele relacionamento que foi se deteriorando, houve uma submissão indesejável, mas, de qualquer maneira, eu tenho trabalhado muito na parte de comportamento das pessoas e, com isso, obtendo um resultado muito mais rápido e mais satisfatório. Porque o que eu sempre digo, Embinder, é o seguinte: pior do que um casamento fracassado é um divórcio fracassado. Tem muita gente que Tem muita gente que se divorcia para parar de brigar e, ao contrário, aumentam as brigas. Então, a pessoa já se divorciou, não tem mais o que fazer, mas continuam unidos pela briga. Seja porque ficou faltando a divisão daquele papagaio que não tem valor nenhum, ou de uma cristaleira, ou de uma geladeira, de uma televisão, ou, às vezes, o que é pior, quem fica com os filhos, qual é a quantidade de horas que um convive com o filho e o outro não. Então, as pessoas que têm relacionamentos comprometidos, né, adoentados ou doentios mesmo, nocivos, elas encontram uma maneira de continuar unidas depois do divórcio pela briga, que é uma união perversa, dói muito para as pessoas. A palavra afeto significa aquilo que te afeta. O amor é um afeto e o ódio também. Também, é verdade. Eles continuam vinculados. É verdade, é verdade. A minha receita é uma boa dose de diferença economizar muito ódio. É verdade, é verdade. E também o seguinte, fazer um compromisso de não reagir, de não brigar. O seguinte, olha, não importa. Até tem uma piada muito interessante, que dois amigos se encontram depois de um certo tempo que estavam distantes, e um diz para o outro: puxa, mas você está com uma aparência tão boa, o que aconteceu? Eu disse: eu tomei uma decisão na minha vida, eu concordo com tudo o que me dizem. Aí o amigo disse: não, mas isso não é possível. Eu disse: eu concordo, não é possível. O cara estava concordando com qualquer coisa, entendeu? Então, se você concordar com qualquer coisa, não tem briga, né? Eu também tenho um amigo que fala assim, eu falo, foi procurar um mestre, um guru, se o mestre, qual é o segredo da felicidade? Eu não brigo com o idiota. Não é possível, mestre. Você tem toda a razão. É isso. Então, eu acho que a convivência pacífica exige maturidade e desprendimento. Porque você tem razão, aliás, você é um craque nisso, né? Porque eu acompanho o teu trabalho há muitos anos, mais de, acho que 25 anos, talvez, né? É por aí, desde os meados dos anos 90.
em que a gente participava juntos lá da Rádio Globo, e você com muito brilhantismo sempre. Mas o que eu vejo é o seguinte: as pessoas às vezes têm uma vaidade de querer estar certos, né? E essa é uma vaidade boba, né? Porque você nunca está completamente certo, porque você pode estar certo por uma grande quantidade de pessoas e outras vão achar que você está errado. Então, o O, negócio é você estar em paz com a tua consciência e pronto. o meu filho Rony diz que nós deveríamos dividir o escritório barra consultório. É Nós verdade. seríamos imbatíveis e salvaríamos muitos casamentos. É Não é? verdade, é verdade. Você Está tem lançando toda a a razão. proposta comercial. Não, é o Rony, Olha, meu filho. olha, Então, o que eu você acho que está ele tem falando, vou razão. dar, meter minha colher aí. Querer ter razão é do ego. Eu estou certo? Quem é o juiz disso? Ego, é puro ego. Os casais se matam por causa do ego. O nosso pior inimigo é o nosso ego. É o sentimento de importância. Se eu posso te criticar, eu me coloco numa posição ilusoriamente superior. Ah, o Jevaé é feio, o Jevaé não sabe se vestir, não sabe falar, o Jevaé é isso. Então, eu estou, de uma maneira desonesta, me autoelogiando. Meu ego prevalece. Eu quero ter razão. Pô, você sabe, Jevaé, até hoje eu não sei o que é ter razão. É. Porque é uma vitória pequena, né? Porque você pode ter razão nisso, mas não ter razão em umas outras coisas, né? Não, mas É, o que é ter razão? Quem é o juiz dessa questão? é verdade, é verdade. Né? E Bom, não, mas o. Fala, desculpa. não adianta você buscar uma satisfação perante os outros. Você precisa estar satisfeito com a tua conduta, que eu acho que é o maior desafio que tem. Eu fiz o que podia fazer e estou em paz com a minha consciência e está tudo bem. Isso vale para relacionamentos, vale para negócios, vale para amizades, vale para tudo na vida. Os Então, objetivos dos meus cursos, o tema maior é o caminho para a paz de espírito. é Não isso. tem riqueza maior do que paz de espírito. Não é felicidade, é paz de espírito. Mesmo diante da adversidade, você pode ter paz de espírito. Felicidade você depende de algum sucesso exterior. Então, mas a paz de espírito você sempre pode ter. Eu concordo plenamente, Ainda. A tristeza é que as pessoas pensam que isso não se aprende. É verdade que não se aprende na escola convencional, mas em cursos como os que você dá, com as palestras que você faz, é perfeitamente possível a pessoa aprender a viver melhor, a ser mais feliz, encontrar propósito na vida, encontrar caminhos, refletir um pouco mais sobre o que é a tal da felicidade, sobre o que é harmonia familiar, o que é realmente ser rico, ser próspero, né? Porque muitas vezes as pessoas estão numa jornada desenfreada rumo a lugar nenhum, né? E eu sempre digo que quando você compra a passagem errada ou vai na direção errada, por mais determinado que você seja, consistente, regular, você vai chegar no destino errado. E se você estiver no Não. caminho certo, dá tudo certo. E a gente sai em busca de prazeres, né? Verdade, É, verdade. prazer, prazer, prazer. E, Na psicologia tem uma expressão esteira hedônica. A palavra hedoné em grego é prazer. Então você está correndo que nem um louco naquela esteira, feito um ratinho naquela roda, hamster naquela roda, não chega a lugar nenhum, se esgota e não chega a lugar nenhum. Em busca do prazer que não te traz nem paz nem felicidade. É só uma coisa efêmera aquele prazer. verdade. Sexo é efêmero, comprar alguma coisa, o prazer é efêmero. As pessoas não buscam a paz de espírito, não sabem o caminho. E eu acho que o mundo de hoje vende para você é que o prazer tem que ser imediato, de preferência sem nenhum esforço, sem nenhuma construção. Porque você merece, porque você é perfeito, porque você tem que ser feliz, porque e você não precisa fazer nada. Então isso tudo é uma mentira, né? É uma Não, você fantasia. precisa, eu discordo. Quando Pois vende é. esse prazer para a gente, você tem que comprar alguma coisa que ele está vendendo. Não é o carro, Agora, a roupa, o que eu alguma acho coisa ele está te vendendo. fundamental, Embinder, é
que as pessoas podem encontrar uma forma de melhorarem a sua vida desde que queiram se aplicar, queiram aprender, tenham a humildade de entender que o jeito que estão fazendo não está funcionando, mas que tem solução em algum lugar. Tem que encontrar não é um lugar. difícil. Não é, não. Não é difícil nem caro. Nem caro. Dá para fazer uma parceria. As pessoas dizem o seguinte, Aimbinda, vê se você concorda comigo. Eu não sou feliz porque eu ainda não me formei numa faculdade, eu não tive oportunidade, mas não precisa se formar numa faculdade para ser feliz. Não, mas eu não tenho dinheiro, mas você não precisa ter dinheiro para ser feliz. Por exemplo, nesse período de pandemia, todos os dias eu me sinto um privilegiado, feliz, porque eu simplesmente continuo sem sintomas. Eu não sei se eu estou contaminado ou não estou, mas pelo menos eu estou sem sintoma. Então, num mundo de possibilidades que eu poderia ter contraído isso ou aquilo, eu estou até aqui, estou tranquilo. Mas eu tenho feito a minha parte também. Eu fico em casa, eu me protejo, eu estou me alimentando bem, eu estou fazendo exercício, que é o que pouca gente quer fazer. Todo mundo quer um bom resultado sem investimento. É como você ganhar na bolsa. Engraçado, não estou ganhando na bolsa, mas você está comprando ações? Não, também não. Mas não consigo ganhar na bolsa. Nunca vai ganhar se não comprar ações. Exatamente. O nosso amigo Haroldo de Andrade, ele falou assim para mim uma vez, Aimbinda, com aquele vozeirão bonito, né? Se eu soubesse de uma fonte confiável que eu só tivesse 15 minutos de vida, a única oração que eu faria era dizer obrigado. É verdade, é verdade. A gente só tem a agradecer, é verdade. E muitas vezes você está tão preocupado com o que vai acontecer amanhã que você deixa de viver o hoje. Né? E aí a vida passa a não ter sentido. Só amanhã. É verdade, é verdade. Se esperar até amanhã, se viver até amanhã. Né? Não, e sempre tem um amanhã, né? Claro, só uma vez que não vai ter. Eu tenho vários alunos aqui presentes. Eu recomendo a esses meus alunos a desenvolverem a síndrome de Doris Day. Aí eles coçam a cabeça, o que é isso? Doris Day é aquela cantora, atriz cantora, fazia par romântico com o Rock Woods, lembra? Ele era dessa época. Lembro, é bem da minha época mesmo. Ela dizia, cantava a música, que será, será. É verdade. O homem que sabia demais o nome do filme, que será, será era uma frase em espanhol, depois ela cantava em inglês. E a frase era o seguinte, o futuro não nos pertence, o que será, será. O que é ansiedade? E o Brasil, saiba, Javaé, é o campeão mundial de ansiedade. Não é o país do carnaval, não, aqui é o país de quarta-feira e de cinza. Tem essa onda de carnaval, mas não. Brasil campeão mundial de ansiedade. A pessoa está querendo controlar um futuro que ainda não existe. É verdade, e deixa de viver o presente. Né? Agora, o que eu penso é o seguinte, Aimbinda, o que você faz é um trabalho maravilhoso e eu aqui, da minha fragilidade intelectual, eu reconheço que eu tenho um certo ciúme, porque eu gostaria de atuar nessa área do comportamento, porque eu acho que realmente as interferências podem ser extremamente construtivas. As pessoas podem mudar suas vidas através ou de uma palestra, ou de um curso, ou de um treinamento, uma palavra, uma consulta. E comigo, infelizmente, a pessoa só vem com o conflito já instalado, com o problema. Então, a mim cabe destrinchar aquele problema. Modéstia à parte, eu faço isso bem, eu sei fazer esse assunto e dou o melhor resultado. Mas o que me surpreende, às vezes, é que o melhor resultado não dá satisfação para a pessoa. Porque, por melhor que seja o resultado, aquele resultado não era o que a pessoa desejava. Ela foi lançada naquilo que, por exemplo, talvez os teus alunos aqui, quem esteja nos assistindo, às vezes os meus clientes também que estão por aqui, podem pensar o seguinte, mas não fui eu
que quis o divórcio, o meu marido entrou com o divórcio contra mim, ou a minha mulher quis se divorciar de mim, e a coisa chegou na minha mão e eu dei uma solução, e a pessoa encontrou um bom resultado, mas diz, mas o meu casamento acabou. E a grande frustração é porque o grande desejo era continuar casado. E o que eu digo, ninguém casa para dar errado. Exatamente. E o que eu digo nesse período da pandemia, é o seguinte, é que está ficando claro, quando as pessoas estão confinadas, estão tendo que viver no mesmo espaço, está ficando claro para todo mundo o que é o céu e o que é o inferno. O que é o céu? É quando você está vivendo com uma pessoa que tem tudo a ver com você, que te entende, onde você tem um diálogo construtivo, onde um ajuda o outro, onde é um prazer você estar junto, quando você encontra tempo junto, de qualidade, onde você pode sentar para ver uma televisão, troca ideia, conversa, participa um da vida do outro. Aí a pessoa diz, não, mas isso não existe. Claro que existe, tem milhões de pessoas que vivem assim. E o inferno é exatamente ao contrário. É uma pessoa que está sempre hostilizando, criticando, brigando, estabelecendo conflito, ou por coisa irrelevante, ou por coisa que é tranquilamente superável, ou pelo que não tem importância. Então, isso daí tudo é a qualidade de vida. O estresse decorrente de um relacionamento de conflito é equivalente a uma doença grave. E as pessoas nem pior percebem. Do que fumar. É pior do que pior fumar. Do que fumar. Sim, é verdade. Você tem toda a razão. Isso é cientificamente comprovado. Não é uma opinião minha, não. Então, quando me perguntam, e você acha o que do divórcio? Eu digo, olha, eu acho que é uma pena, porque eu uso essa expressão quase sempre. O equivalente é você ter uma unha encravada e daí você resolve para eliminar a dor que a unha é o teu braço. Você resolve o problema da unha, mas vai ficar sem braço. E é uma solução? É uma solução, mas o remédio é pior que a doença. Então não adianta você imaginar que você vai resolver uma crise conjugal se divorciando. Uma crise conjugal você resolve resolvendo a crise. E como é que você resolve a crise? Você busca um psicólogo, você busca ajuda, você tenta uma terapia, você treinamento, e você consegue, com isso, superar a tua crise. Se você não deixar 3, 4 crises se acumularem, você não vai se divorciar. Tem uma pesquisa super interessante que foi feita na Universidade de Washington, nos Estados Unidos, em Seattle, por um pesquisador muito conhecido nos Estados Unidos, chamado John Gottman. Ele, durante 30 anos... Tem livros. Tem livros. Fala sobre o casal mesmo. Exatamente. Esse cara é muito bom, muito competente. Está vendo essa pilha de livro aqui atrás? Tem vários dele. Que bom, que bom. Eu também. Eu tive uma oportunidade rara. Eu consegui fazer um curso com ele lá nos Estados Unidos. Um curso que ele fala sobre os 7 princípios para um casamento dar certo. É um best-seller que ele escreveu e que ele tem um curso que ele faz sobre o livro. E ele fez durante 30 anos essa pesquisa com milhares de casais e chegou à conclusão que os casamentos que mais duram não são os casamentos que não têm brigas. Ao contrário, às vezes os casamentos duram muitos anos, 20, 30, às vezes 40 anos, com muitas brigas. Mas o que diferencia aqueles casais dos outros que já se divorciaram é que esses que duram muito tempo têm uma grande capacidade de recompor o relacionamento. A briga fica na briga. Tem uma briga, um estresse, etc. Depois tem uma reconciliação muito gostosa, tem um vinho, tem um namoro, tem sexo, tem isso, tem aquilo, e aquilo passa. Né? Agora, às vezes o casal não tem nenhuma briga, mas se odeiam, estão lá amargurados. Ou indiferença. Ou indiferença. Exatamente. E aí aquilo, ou um dos dois morre, né? Ou os dois terminam se divorciando, às vezes sem dizer uma palavra, sem nunca terem brigado. Eu acho que o casal pode concordar e discordar. É verdade.
Exatamente. Discordar respeitosamente, né? É isso. Provavelmente você há de concordar comigo, mas se discordar, nós concordamos em discordar um do outro, como Tá já certo. aconteceu várias vezes. É, Exatamente. a gente pode concordar e discordar. Agora, um casamento, qualquer relacionamento, não digo nem homem e mulher, qualquer relacionamento, a base é o respeito. Não havendo respeito, é qualquer coisa menos um relacionamento saudável. É, é verdade. Então, E tem uma coisa também que faz parte do respeito, é você conseguir ouvir o outro. Você imagina o seguinte, é isso. Nós estamos aqui, nós dois dividindo uma tela com dois microfones abertos, que a gente pode falar simultaneamente, e daí podemos até falar juntos. E isso vai representar um desrespeito. Ou a gente pode se organizar intuitivamente, que quando eu sinto que você quer falar, eu paro. Quando você sente que eu quero falar, você para. E a gente vai tocando isso, somando as nossas ideias. E isso é um relacionamento que funciona, porque nós vamos terminar essa live aqui com muita informação para quem está nos ouvindo, em perfeita sintonia, o que é perfeitamente possível, embora nós dois tenhamos muito para contar, mas ordenamos e combinamos que é assim que vai funcionar. Então, o combinado nunca é caro. E eu acho que as pessoas estão esquecendo as combinações, os combinados. Às quintas-feiras eu dou uma aula de 1h30 para o público, de psicologia para leigos. A próxima quinta-feira é o poder do foda-se. Boa. Não, é ótimo. Porque você imagina se você exercer o poder do foda-se. Foda-se, você pode trocar por dane-se, se não gostar da palavra. Ou aperta a tecla F. Foda-se. Você não fala, você só pensa. Tua mulher discordou de alguma coisa de você. Não tem importância na tua vida, aquilo não tem significado algum, não tem nenhuma expressividade. Foda-se. Mas claro, você dá muita importância. Aí começa, como diz uma cliente minha, uma juíza, você começa a tocar as trombetas do apocalipse. Exatamente. E às vezes é uma coisa que no dia seguinte a pessoa esqueceu. Eu conheço casais que brigam. No dia seguinte se brigou por quê? Não lembro mais, mas foi uma briga muito feia. Quase deu sopapo um no outro. Mas vem cá, pelo que foi? Deve ter sido uma coisa muito grave. Não lembro mais o que era. E você tem toda a razão. Eu vou usar esse Ctrl F. Ctrl F. Ctrl F, gostei, você é chique. Eu sou pobre, foda-se. Mas você não fala, entendeu? Você não, se você falar, pode soar agressivo. Você só pensa. Significa que eu não vou criar uma tempestade no copo d'água. Eu não vou transformar um grão de areia numa montanha. Isso não tem importância nenhuma na minha vida. Você leva uma fechada no carro. Né? Aí você começa a xingar outro motorista, puxa a arma, mata, morre, aquelas coisas todas. Um simples foda-se bastava. Me fechou, foda-se. Verdade, né? Verdade. Você verdade, não supervaloriza o banal. As pessoas tragificam o banal. Você vê briga de casal. Uma vez, há muitos anos, sabe, foi lançado o Ford Ka, lembra? Ford Ka? Lembro, era pequenininho. Tinha uma traseira diferente. Eu estava no Barra Shopping. Aí saiu uma briga, mas briga física. Tapa, soco, com um casal. O casal se agredindo. Os seguranças foram lá, pegaram, separaram. Aí eu fui lá para ver, né? Já com o meu cartão de visita na mão, olha, se precisar de psicólogo. Aliás, eu vou te dar os seus cartões, você me dá os seus também, que eu preciso dar para um monte de gente. Aí, a motivo da briga. O Ford tinha um dos primeiros Ford Ka que apareceu ali no estacionamento. O casal viu aquele Ford Ka, um achou a traseira retrô e outro achou a traseira do carro avançada. Saiu essa briga. Só faltou sair sopapo, é isso? Não faltou. Acredito. Saiu o sopapo. Saiu, a segurança teve.
Saiu mesmo. É impressionante, né? Porque as pessoas brigam Falta por de qualquer respeito coisa. total. É verdade. Necessidade de ter razão. O Márcio pergunta, meu filho, meus dois filhos estão aí. Tem um bocado de Jevaerzinho por aqui também, né? Também. Eu obrigo eles a assistirem tudo que eu falo. É. É brincadeira, não obrigo, não. É que eles gostam mesmo porque eu consegui um verdadeiro milagre, né? Eu consegui que os 5 fossem advogados. Então, eu tenho 5 Que legal. filhos, 5 advogados. Então, eles têm muito Meus parabéns. interesse nisso tudo. Obrigado. Meus parabéns. O meu filho Márcio pergunta: quem é que provoca mais briga, o homem ou a mulher? A mulher, sem medo de errar. Vou te explicar por quê. Faz parte do temperamento feminino histórico que a mulher ela se utiliza de estratégia. A mulher é muito mais habilidosa e inteligente do que o homem no geral. O homem é muito tosco, né? Um sujeito pouco refinado intelectualmente. Concordo. E a mulher é muito refinada intelectualmente. Então, ela consegue fazer 2 pessoas brigarem sem interferir. Ela simplesmente monta a estratégia dela e, de repente, está acontecendo uma encrenca sem ela interferir. Então, a mulher faz isso durante o casamento. O que não quer dizer que o homem também não faça, mas a mulher faz melhor. Porque a mulher faz sem notar, sem dizer uma palavra. Existem casais que brigam e a briga se inicia sem uma palavra sequer, porque existem comportamentos que um já conhece do outro. Então, por exemplo, o marido... Mas os homens também fazem muitas coisas, mas fazem coisas mais toscas, né? Do tipo, o homem tinha combinado um jantar, sair com a mulher e chega 9 horas da noite em casa e o jantar era 7h30. Então, isso é um desrespeito, além de ser uma agressão e tal, mas isso é uma provocação para ter uma encrenca, uma briga, etc. Mas existem coisas muito mais sutis, né, no dia a dia, como, por exemplo, trocar o canal de televisão ou fazer sumir alguma coisa. Mas, respondendo à pergunta do teu filho, eu acho que a mulher é mais provocativa que o homem e faz mais o estilo feminino, ser mais provocativa. O homem é muito mais explícito, às vezes é muito mais agressivo também. Mas é mais fácil de contornar uma briga iniciada por um homem. E como é que está evoluindo a situação dos dentro da pandemia? Pois é. Eu estava pensando nesse tema para a gente conversar hoje sobre isso e estava pensando o seguinte: as confusões são as mesmas confusões que já existiam e tem algumas novas confusões. Então, a pandemia agravou crises pré-existentes, mas também trouxe novos fatos para o relacionamento do dia a dia. Por exemplo, os cuidados com a saúde. No casal, às vezes, tem muita diferença sobre a preocupação consigo mesmo, por parte de um dos dois, e preocupação com o outro. Porque essa pandemia trouxe uma realidade nova, que é o seguinte: você deixa de ser um indivíduo para ser integrante de um conjunto de pessoas. Então, por exemplo, se você não tomar os cuidados necessários, você vai se contaminar com o vírus e vai ser um vetor de contaminação no teu ambiente para as outras pessoas. Então, quando você não se cuida, é um desrespeito consigo mesmo, mas é um desrespeito com todas as outras pessoas que convivem com você. Então, não só porque a pessoa que não se cuida vai ocupar uma vaga no hospital e vai deixar alguém de fora daquela cama. É verdade. Então, isso tem aparecido muito, que é o seguinte: de repente, o casal está em casa e o sujeito saiu. Aí, de repente, onde é que você foi? Eu fui até a farmácia comprar um remédio. Pô, mas você foi de máscara? Não, não fui de máscara. Mas você lavou a mão? Não, não lavei a mão. Você se preocupou? Não, não me preocupei.
Então, isso tem gerado conflitos adicionais. Com relação aos filhos, casais que têm filhos pequenos também, isso também está ficando mais evidente. Quem cuida mais da família e quem não cuida. Porque existem, vamos dizer, referências diferentes do que é necessário para preservar a saúde das pessoas. Por exemplo, eu tive um caso no meio dessa pandemia que o rapaz era casado com uma médica. E por mais que os profissionais de saúde sejam muito preocupados, talvez nesse caso específico, essa moça, porque estava num ambiente que naturalmente faz com que os profissionais tenham, vamos dizer, mais contato com a contaminação, ela acabou se contaminando. E mesmo contaminada, ela deixou o filho com o pai, fez uma quarentena, mas antes do final da quarentena, ela se deu alta. Como médica, ela achou que ela estava curada. E buscou contato com a família. E ele ficou muito incomodado com isso, porque ele não queria ser contaminado e não queria que o filho fosse contaminado, porque as consequências poderiam ser graves. E acabou o casal se desentendendo e acabaram se divorciando no meio da crise. Ele saiu de casa com o filho pequeno, e estão rompidos e tem os processos tramitando. Então, eu acho que, respondendo bem a tua pergunta, nesses tempos da pandemia, houve um aumento dos conflitos, dos já existentes, e houve o acréscimo de uns novos que dizem respeito aos cuidados pessoais com a saúde, e os cuidados coletivos com a família. Do ponto de vista psicológico, o isolamento pode fazer com que a pessoa fique muito mais estressada. Porque o cara podia jogar futebol, assistir futebol, ir para o barzinho, a mulher podia sair com as amigas. Tinha, assim, como soltar a pressão na válvula de segurança, abria, a pessoa soltava a pressão. Agora, confinados, não tem esse alívio. E a tendência com o estresse é aumentar a irritabilidade. Você verifica isso? Sem dúvida nenhuma. Porque também tem o seguinte, também há circunstâncias diferentes, né? Vamos dizer, um casal que ficou com filhos num espaço pequeno. Então, é preciso compartilhar áreas de uso comum, como, por exemplo, a televisão, o controle da televisão, que canais vai se assistir, se vai ver o filme, se vai ver fazer uma maratona de Netflix, ou se vai acontecer isso ou aquilo. A cozinha, quem toma os cuidados com a limpeza da casa, quem ajuda, quem não ajuda. Esse confinamento, principalmente em espaços pequenos, aumenta assustadoramente o estresse. E as pessoas não estão sendo orientadas do que fazer para reduzir o estresse. Então, por exemplo, eu tenho dado algumas orientações que é o seguinte: organizar a agenda, organizar o horário. Então, por exemplo, tem que ter um horário em que ambos façam as suas coisas, não sejam coisas comuns. Como as agendas estão muito desorganizadas, então, às vezes, o sujeito tem que trabalhar um pouco e ele resolve trabalhar quando todo mundo está na sala, fazendo o almoço, coisa parecida, e só tem uma sala, só tem um lugar para trabalhar. Então, não tem como fazer. Então, se organizar um pouco essas coisas todas, melhora muito a disciplina e otimiza o estresse decorrente do confinamento. Que eu acho que, entre outras coisas, né, o medo da crise financeira que se desenha no horizonte, né, e que parece cada vez mais inevitável, traz para as pessoas muita angústia, né? Muita angústia com o futuro, com o que vai ser, com o pagamento das suas obrigações, porque o brasileiro, Aimbinde, não sei se você concorda comigo, mas o brasileiro é muito honesto, é muito sério, gosta de pagar suas contas, não gosta de ficar devendo, não gosta de ser chamado de caloteiro. As pessoas prezam pelo seu bom nome.
Então, essa angústia que dá de não saber se vai continuar empregado ou não, se vai continuar recebendo seu dinheiro ou não, se vai ter o mesmo padrão de vida, se vai poder pagar a escola dos filhos. E há um bombardeio de todos os lados, né? Infelizmente, os meios de comunicação, a televisão tem sido um veneno na vida das pessoas, porque é só má notícia o tempo inteiro. Então, ninguém mais aguenta, as pessoas estão buscando outras alternativas, por isso que a internet e as mídias sociais têm ganho um espaço enorme, né? Porque ninguém aguenta esse noticiário todo encaminhado para política, para interesses, etc. E, por incrível que pareça, a gente não encontra assim nenhuma folga, né? As pessoas martelam o número de mortes, olha, morreram mais não sei quantos, parece que é uma torcida contra. O Brasil tem o maior número de mortes do mundo inteiro, já está em terceiro lugar, ou em segundo lugar, não sei o que lugar. Se tivesse em último lugar, seria um pavor para quem não resistiu, né? Para quem teve um parente que faleceu e tal. E, infelizmente, a mídia não tem prestado um bom serviço, não. O nosso propósito aqui com essa live, que começou desde o início da pandemia e pretendo que vá até o final, é aliviar o estresse das pessoas. Esse sofrimento que você está mencionando muito bem. As pessoas estão sofrendo muito. Elas sofrem overdoses de informação. Informação falsa, informação verdadeira, informação com objetivo político e até um terrorismo psicológico. Não vê, as pessoas já sabem o que precisam saber sobre a pandemia. Não precisa ficar se envenenando com detalhes o tempo todo. Em psicologia, a gente fala visão em túnel. Quando você entra no túnel, o mundo desaparece à tua volta e a única coisa que você vê é a boca do túnel do outro lado. Tudo escuro em volta. Tudo apaga, né? Você só vê aquela saída. Quando você está com problema, por exemplo, pandemia, o mundo desaparece, as coisas boas, todas as variáveis desaparecem e a pessoa fica focada na pandemia. Aí só conversa sobre pandemia, só pensa sobre pandemia, verdade, só se apavora pela pandemia, verdade, e vai morrer muito mais de medo do que de pandemia. Eu queria aproveitar para registrar aqui uma opinião do Léo Faria, que diz assim: não acho só o medo da crise, mas o medo da morte, realmente. Esse é uma das grandes angústias, né, que o ser humano tem, como você falou. Se você está num túnel, que essa imagem é ótima que você fez, o túnel, e você está vendo que a saída está muito longe, e você tem morte de um lado, pobreza do outro, ataque, vamos dizer, incógnito, né? Porque você não consegue ver o vírus, você não sabe de onde vem o ataque. Então, tudo isso complica muito a vida das pessoas e ninguém ajuda. Infelizmente, ninguém ajuda. Ainda bem então, que você está fazendo então isso. Pode falar. Eu então, acho que nós estamos fazendo aqui esse trabalho. Acho importante isso. Pode falar. Primeiro a morte. O Léo, tranquilizando o Léo e muita gente. Né? O Léo falou, mas muita gente está com medo. Primeiro, Léo, a morte já ficou no teu passado. Por exemplo, todo o tempo que você já viveu já pertence à morte. Não pertence mais à vida. Aquele tempo não está mais disponível para você. Você já gastou aquela moeda. Então, nós temos pouco tempo à frente. Segundo, você morrendo, por enquanto, você está vivo. Então, a morte não existe para você. Quando você morrer, você nem vai saber que morreu. Então, a morte não é muito problemática. E mais, a morte é tão natural quanto nascer. Você nasce, cria cabelo, dente, vira adolescente, papapá, cabelo branco e morre. Não é nada demais, é a vida fechando seu ciclo. O poeta Fernando Pessoa disse: a morte é a curva na estrada. Morrer é só não ser mais visto. Por exemplo, uma amiga nossa, acho que você chegou a conhecer a Marilu Andrade, né? A nora do Haroldo. Conheci. Ela faleceu agora recentemente. No Ronaldo Gazola.
Para mim, a Marilu estava morta, não estava enterrada. Porque eu não via a Marilu há tanto tempo. Então a morte é a curva da estrada. Morrer é só não ser mais visto. Então a Marilu tinha sumido da minha visão. Então ela mudou de status, mas ela já estava, entre aspas, morta. Você não Então via há muito tempo. é como se estivesse morta. Sim, Ela claro. não existia para mim. Então, esse apavoramento não existe. E o melhor remédio para a morte, Léo e todo mundo aí, é você viver bem agora. Viver bem agora. Aquela frase, carpe diem, aproveite o dia, do poeta Horácio, o romano antigo, a frase toda é aproveita o dia, pois já está menos tempo do que você pensa. Então aproveita o dia de hoje, porque hoje você está vivo e hoje existe. Mas você está desperdiçando hoje pensando no amanhã que pode ser mortal. Você não está nem vivendo hoje e nem está morrendo amanhã, provavelmente. E o que é mais triste é que pode ser que você não morra amanhã, daí você não viveu nem o hoje, não vai viver amanhã, e o evento que você mais teme não vem. Então é perda de tempo mesmo, você tem toda a razão. Quanto melhor aproveitar o dia, mais feliz você vai ser e mais intenso você vai ser. Vai terminar o teu dia de uma maneira adequada. E o que eu acho também importante, Aimbinde, não é só você viver o dia, mas como que você vive esse dia. Ou você tem bons pensamentos, você está aprendendo alguma coisa, você está fazendo alguma atividade, seja física, seja intelectual, você está se relacionando bem com as pessoas que estão próximas de você, você está sendo útil, como a gente está aqui. Eu vou terminar essa live aqui extremamente feliz, porque eu pude, de alguma maneira, colaborar com essas pessoas que estão aqui conosco, e você certamente também. Isso é o significado da vida, é o que dá relevância para o fato de a gente estar vivo. E A quando você maioria das termina... pessoas, Pois é, a quando maioria das você... pessoas, é, vai. quando você termina o dia assim, você lá deitou, está se preparando para dormir, você faz um balanço. Minha vida teve propósito hoje, foi útil, fui útil para alguém, ajudei alguém, vivi intensamente, desfrutei do sol, desfrutei do ar, desfrutei da água, da comida, etc. Assim, então, eu estou bem, terminou meu dia, vou dormir em paz, me recuperar, porque amanhã tem um novo dia. E tem uma coisa bíblica que eu gosto muito de citar, que a Bíblia diz assim: as misericórdias de Deus, quer dizer, toda essa exuberância da natureza, para quem acredita em Deus, né, que se renova todas as manhãs. Amanhã é um novo dia, amanhã nasce o dia de novo e começa tudo de novo, e todas as oportunidades se renovam, e tudo pode mudar, e tudo pode ser diferente. Basta você querer e decidir que você vai viver intensamente e viver feliz. A maioria das pessoas, já vai, na minha observação, só existe, mas não vive. Podia ser enterrado há 30 anos atrás, que estava tudo bem. Mas a pessoa só está repetindo as mesmas coisas o tempo todo. Mas eu queria que você se despedisse, porque daqui a pouco o Instagram, pá, Pô, manda que brasa pena, na eu gente. queria mais, eu queria mais. Eu também quero mais, posso chamar outras Mas vezes. olha, vamos marcar outras vezes, porque eu gostei muito da conversa. Eu acho que foi muito positivo, muito construtivo. A gente falou de coisas ótimas, falou de vida, falou de esperança, falou de como viver melhor. Eu acho que isso é que realmente é importante. Eu sou encantado com a forma com que você encara a vida, com o teu conhecimento, a tua postura diante da vida. Sei da tua competência, sei da tua disposição de ajudar as pessoas, e acho que é fundamental que se continue fazendo esse trabalho, Aimbinda. Você precisa Eu vou. tá mais com a gente, porque você é um cara relevante e faz com o teu conhecimento, você ajuda